Fala pessoal, eu vim aqui comentar esse primeiro jogo da Copa do Brasil, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, e um jogo praticamente idêntico ao jogo, na verdade, do Campeonato Brasileiro. A única diferença aí é que o Vasco teve um pouco mais de domínio nesse jogo de agora do que no primeiro tempo do jogo do Campeonato Brasileiro. O Vasco erra defensivamente. O Vasco, eu não entendi sinceramente as opções do Rafael Paiva. Pelo Ryan eu consigo até entender um pouco mais, mas a opção pelo Puma Rodrigues e o João Vitor de lateral eu não consigo entender isso, porque o Puma ele é aquele jogador que a gente já conhece que é péssimo defensivamente e ofensivamente é um pouquinho melhor, bem pouquinho mesmo, tá? O Vasco errou defensivamente, por isso que tomou o gol do Atlético. E para mim, para ganhar esse jogo no segundo tempo, tem que mudar. Tem que mudar, principalmente em questão de defesa. Eu acho que o Puma Rodrigues tem que sair. Não sei o que aconteceu com o Paulo Henrique, sinceramente não sei. Então eu traria o Paulo Henrique para o segundo tempo. Eu tiraria o Puma Rodrigues e eu colocaria o Jean Menezes, já que o Jean Menezes está inscrito na Copa do Brasil, por que não tentar com ele, né? Não tentar. É um jogador que está aí custando caro ao Vasco, na verdade vai custar caro ao Vasco, e o Vasco tem que tentar, né? Tem que ganhar esse jogo, o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, tem que ganhar. Não existe negociação em relação a esse resultado, tem que ganhar. Jogo dentro de casa tem que ganhar. Em relação agora a Dimitri Payet, eu vejo Dimitri Payet errando alguns passes, outros passes que ele deu, que o Vasco teve a chance de empatar esse jogo, que infelizmente desperdiçou. Enfim, esperamos que o resultado seja diferente no segundo tempo, que o Vasco vire novamente como virou o jogo do Campeonato Brasileiro, né? Vamos ver aí o que vai ser no segundo tempo e tomara que o Vasco saia com resultado positivo em São Januário. E aos que falam que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, o Vasco provou hoje novamente que um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar, sim. O Vasco vira a partida contra o Atlético Paranaense, mesmo com um elenco limitado, mas com força de vontade e dedicação na raça, na força de vontade. Para mim, o Hugo Moura foi o melhor jogador em campo hoje. Depois das modificações do Rafael Paiva, o time voltou a se encontrar em campo, voltou a jogar futebol e voltou a mandar no placar. Mesmo fazendo uma péssima partida no primeiro tempo e em boa parte do segundo tempo, o Vasco conseguiu se recuperar e agora no segundo jogo da Copa do Brasil, jogo de volta na verdade, das quartas de final da Copa do Brasil, agora vai enfrentar o Atlético Paranaense no jogo dificílimo lá na Arena da Baixada, mas que o Vasco novamente provou que é o time da virada e que pode sim se superar e sair com a vitória lá. Por que não, né? Já que esse time do Atlético é um time organizado, é um time arrumado, mas é um time que tem os seus erros defensivos, assim como o Vasco tem os seus erros defensivos. Hoje o Vasco, através do Rafael Paiva, acertou em algumas modificações, errou em outras. Eu não estava entendendo por que o Paulo Henrique não tinha jogado esse jogo e depois eu entendi que ele estava suspenso e não poderia jogar. É claro que o árbitro dessa partida, o Ramon Abatibel, muito polêmico, horroroso, ruim, o árbitro. Então eu acho que o Vasco vai reclamar na CBF oficialmente. Não entendi a expulsão do João Vitor, sinceramente ali foi lance de bola. Mas o juiz não estava disputando a bola no final. Tá, mas se fosse para expulsar, expulsaria o jogador do Atlético. Teve um lance com o Leandrinho, que o jogador do Atlético chutou a cabeça do Leandrinho e não foi expulso o jogador do Atlético. Enfim, Vasco ganha esse jogo muito mais pela força de vontade, pelo querer jogar bola do que pela arbitragem ou por futebol em si. Para mim, Dimitri Payet não foi bem. Para mim, Matheus Carvalho não foi bem. Sforza entrou bem. Enfim, jogadores que podem melhorar, que o Vasco precisa ter um elenco mais enxuto,
né, mais amplo, na verdade. O Vasco hoje tem um elenco muito limitado. Enfim, vitória do Vasco. E vamos ver agora o próximo adversário. Se não me engano, será o Vitória, né? Depois tem o Flamengo no Campeonato Brasileiro e volta a enfrentar o Atlético lá no finzinho da quinzena do mês de setembro. Eu fico por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Fui.